Olá, eu sou a bolsista Clara Bernardes Duarte da Mata, sou bolsista FAPERJ e meu orientador é o professor Alexandre Belmonte. E a pesquisa que eu trago para essa edição da CEMIC se chama Heranças da Terra, Testamentos Indígenas e Cultura Material no Mundo Rural Andino, Charcas, século XVIII. Charcas, que atualmente é Bolívia. Então, dando início à nossa apresentação, vamos começar com a introdução, né? A nossa pesquisa, ela integra o projeto Testamentos Indígenas em Potosí, Cotidiano e Cultura Material na Era das Rebeliões, 1750 a 1800, e aqui, Era das Rebeliões porque era um momento na América Andina que estavam acontecendo muitas sublevações indígenas. Exemplos são o Tupac Amaru, no Peru, e o Tupac Katari, na Bolívia. E tem como base o estudo de testamentos e inventários de personagens indígenas, principais e comuns, sob custódia do Arquivo e Biblioteca Nacionais de Bolívia. Por meio da transcrição, leitura e análise dessas fontes primárias, buscamos investigar o cotidiano desses sujeitos, atravessado por marcadores socioeconômicos e hierarquias sociais, tanto entre os hispano-crioulos quanto no interior do próprio mundo indígena também. E aí eu volto aos termos, né? Principais e comuns. Principais e comuns porque está assim no testamento. Era uma linguagem da época. Você dividia os indígenas entre principais e comuns. Principais, os caciques, né? Indígenas que tinham uma certa influência na região que ele morava, né? Que eles moravam, e eram descendentes diretos dos incas. E comuns, os indígenas que trabalhavam nas minas, nas fazendas, eram declarados nos documentos como indígenas comuns. Essa documentação notarial também nos leva a reinterpretar as hierarquias do mundo do trabalho, tanto nas minas quanto nas haciendas, né, nas fazendas, e obrajes textis, né, nos locais de produção de tecidos. Objetivo: compreender um testamento como um documento fundamental para a garantia de heranças, a declaração de bens e a cobrança de dívidas, esta pesquisa tem como principal objetivo investigar nas heranças legadas, né, declaradas, bens relacionados a recursos essenciais para a sobrevivência e subsistência no meio rural. No contexto pesquisado, a sociedade colonial andina da segunda metade do século XVIII, nos detivemos mais especificamente em bens ligados à mineração, agricultura, pecuária e artesanato, buscando interpretar a relação desses indivíduos com a terra através da presença desses elementos. Metodologia: a pesquisa adota a perspectiva da microhistória, conforme desenvolvida por Giovanni Levi, Carlo Ginzburg e o Henrique Espada Lima no contexto brasileiro, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Para explorar as conexões entre o micro e o macro no contexto do sistema colonial andino, buscamos compreender, por um lado, a relevância da mão de obra indígena no mundo do trabalho instituído pelos colonos espanhóis e, por outro lado, a relação com a terra como única forma de sobrevivência para a maioria dos indígenas, mesmo aqueles de estratos mais elevados, né? Mesmo os caciques estavam inseridos nesse contexto. Analisamos, portanto, testamentos e inventários, permitindo olhar ferramentas de trabalho, sementes e animais de fazenda como bens preciosos para uma população ligada ao trabalho braçal. E aqui eu trago duas imagens do Espaço Núcleos, na UERJ, que é onde a gente faz a análise desses testamentos, e eu trouxe aqui um testamento, né, sob custódia do arquivo, para mostrar os documentos que a gente trabalha, que a gente analisa. Bom, resultados. Em muitos inventários de indígenas denominados comuns, são deixados de herança ferramentas de trabalho, animais e sementes, como forma de garantir uma estabilidade depois do falecimento do testador ou da testadora. Enxadas, pais e ancinhos são deixados para que os filhos possam trabalhar e atender demandas requisitadas nas mitas e haciendas. Animais como bois e ovelhas são cobrados, legados e negociados, sementes e cerâmicas decorativas também tornam-se veículos para garantir uma possível agricultura familiar ou alguma negociação comercial. E, encaminhando para a nossa conclusão, ao conjugar o estudo documental com a leitura da bibliografia selecionada, foi possível identificar as heranças materiais de indígenas trabalhadores de Charcas e como elas se relacionavam com a preocupação
de sobrevivência e garantia de futuro para o restante da família. Num cenário de centralidade da terra, era somente através dela que grande parte da população nativa conseguia garantir a continuidade da sua descendência, num mundo em constante disputa com os não indígenas, com os hispano-crioulos. E para finalizar, as minhas referências bibliográficas para a pesquisa desse ano.